Vivemos cercados por dor, medo, escassez e incredulidade. Mas não é isso que mais nos distancia de Deus. O maior problema não é a ausência de milagres, é não entender o que eles realmente significam. Jesus nunca realizou milagres para impressionar. Ele não agiu para criar espetáculo e nunca prometeu soluções fáceis. Cada milagre foi um confronto, uma invasão do céu na história humana. Milagres não são o fim da mensagem, são sinais do reino. Eles revelam quem Jesus é, expõem o coração humano e exigem uma resposta. O céu toca o caos, o céu toca o corpo ferido. O céu atravessa a multidão. O céu confronta a escassez. O céu entra na casa do luto. O céu enfrenta a incredulidade. Os milagres apontam para uma verdade maior. Jesus Cristo é o Senhor. E o maior milagre não é a suspensão da ordem natural, é a transformação do coração humano pela graça. Milagres, quando os céus tocam a terra. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é: o que faremos quando Ele se revelar? Olá, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 40. E, para quem estava aqui agora, quero agradecer às nossas irmãs da SAF. Sempre na igreja presbiteriana, o primeiro domingo de fevereiro é o dia do homem presbiteriano. E no segundo domingo de fevereiro é o dia da mulher presbiteriana. E aí, queria agradecer às nossas irmãs da SAF, porque depois da escola bíblica que tivemos, provamos um excepcional café da manhã que as nossas irmãs fizeram para nós. Obrigado. Gente, tem que respirar, porque tinha bastante coisa ali, viu? Nossa, Deus do céu. Obrigado pelo café da manhã de vocês. E meninas, especialmente para vocês, acho que vocês receberam uma informaçãozinha das nossas irmãs da SAF. Receberam aí todas as meninas? Beleza? É uma relembrança das nossas irmãs desse dia da mulher presbiteriana. Tá? É um carinho que as nossas irmãs têm com a gente. Mas para você, mulher, independente da idade, atrás tem uma informação que a gente quer que vocês prestem bastante atenção. Vocês se lembram que o ano passado a gente fez o primeiro seminário que a gente chamou de Libertas, que foi um dia só para que vocês, mulheres, fossem abençoadas. Então foi um dia em que vocês vieram e só foram nutridas pela palavra de Deus. Foi um dia em que vocês puderam conversar sobre coisas de vocês. E eu dizia e defendo isso, eu posso pregar o quanto for, mas tem algumas aplicações que eu não vou conseguir fazer e ninguém vai conseguir fazer. Por isso, o nosso irmão apóstolo Paulo falou que era para as irmãs mais velhas aconselharem as irmãs mais jovens. Porque tem algumas coisas que a gente precisa de iguais para que entendam da gente. Então, dia 21 de março vai ser o segundo seminário Libertas. Homens, vocês não podem fazer inscrição de vocês, é só para você mulher. Então, você pode pegar esse QR Code que está aqui atrás ou que está aí. Corre para fazer a sua inscrição, porque elas são limitadíssimas. A gente está trazendo uma irmã lá de Londrina, muito piedosa, que vai falar com vocês nesse dia, que é a Viviane. Ela vem conversar com vocês, meninas. Nesse dia, é um dia que nós homens só viremos para servir. Então, o dia é para que a gente abra, limpe, cozinhe. Nós homens vamos fazer isso pelas nossas irmãs, para a gente ter um espaço para vocês poderem ter toda a tranquilidade do mundo para ouvir a palavra de Deus, orarem umas com as outras. Pastor, é só para a mulher da igreja? Não, é para qualquer mulher. A gente está querendo passar uma mensagem poderosa aqui. A primeira é que a gente quer que vocês, irmãs, se desenvolvam na salvação de vocês. A gente quer que mulheres estudem teologia, tenham vida piedosa, discipulem umas às outras, ensinem umas às outras. A gente quer que mulheres, porque parece que a teologia é uma coisa só masculina, né? Não, não é não.
É para mulher também. A gente quer que mulheres estudem, ensinem, aprendam, discipulem. A gente quer passar essa mensagem. Igreja é lugar de todos os discípulos de Jesus fazerem isso. Segunda coisa que a gente quer, passar uma mensagem poderosa para os homens. Às vezes a gente ouve falar assim: nossa, naquela igreja as mulheres trabalham, os homens não. Na primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, não. Na primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, homens servem. Quando a gente fala assim, precisamos disso, todos os homens aqui levantam a mão e falam: olha, eu sou o primeiro, eu quero servir, eu quero ajudar, conta comigo, eu estou aí. A gente quer passar essa coisa. E percebam, meus irmãos, como o homem costuma ser mais folgado, né? Então a gente quer tirar isso. Aqui não. Aqui homens servem, aqui homens dão a vida pela sua família, a vida pelos seus filhos, a vida por suas mulheres. Homens dão a vida por sua igreja, porque a gente ama as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então a gente quer passar essas duas mensagens poderosas. Dia 21, então, faça a sua inscrição logo, porque o ano passado não deu para quem quis, e a gente tem vaga limitada, tá? Então, homens, se tem que ficar com a criança, fica. Se tem que arrumar a casa, arrume. Para quê? Para sua mulher poder ter paz, para poder estar aqui. Tá? Então, cuida de tudo para sua esposa poder ter paz e estar aqui. E tranquilo. Vai cozinhar e deixa sua mulher aqui. Vai fazer qualquer outra coisa e deixa sua mulher em paz, para ela poder ouvir a palavra de Deus, para ela poder estar com as outras pessoas. Então, deixa de amarrar as coisas e proporciona esse momento para sua esposa, sua, enfim, mãe, qualquer outra, poder estar aqui. A gente quer que as nossas irmãs sejam saudáveis, cheias do Espírito, sejam mulheres de Deus. Então, cuida das crianças, cuida de tudo para que as nossas irmãs possam estar aqui. Convide outras mulheres para estar aqui. Não interessa a idade, 15, 20, 25, 5, não interessa. A gente quer que as irmãs estejam aqui. Para quê? De saírem daqui e assim, cheia da graça para poder falar: nossa, a gente quer servir o Senhor. Beleza? Essa é a mensagem que a gente quer passar e é isso que a gente quer. Então, pega esse QR Code aí, faz a sua inscrição, passa para 25 mil amigas suas para poder estar aqui com a gente. Pastor, quanto é? Nada. 0,800. Só que a gente precisa da inscrição, porque a gente dá um lanche. Tá? Então a gente precisa dessa inscrição. Beleza? Joia? Vamos para a Bíblia? Dúvidas, vocês podem perguntar para nós. Marcos capítulo 1, versículo 40. Hoje eu quero conversar com vocês quando os céus tocam o corpo ferido. A gente está conversando sobre os milagres de Jesus quando os céus tocam a terra. Semana passada a gente conversou sobre quando os céus tocam a terra, o caos é dissipado. Hoje eu quero conversar com vocês que quando os céus tocam a terra, o corpo ferido é curado. Sobre isso que a gente quer conversar hoje. E por isso, nós vamos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, e a palavra de Deus diz o seguinte para nós. Vamos lá. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade.
mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de tão grande revelação do Senhor para o seu povo. Queremos clamar que o poder do Santo Espírito venha sobre nós. Como o nosso irmão apóstolo Paulo nos disse, que o poder da ressurreição é vivido a partir da dinâmica do Espírito na vida da tua igreja. Pai, por favor, que o Senhor dê medida, sacudida do teu Espírito, bem calcada sobre nós. Dê poder do Espírito para a tua igreja, para que a gente compreenda o reino, o rei, o testemunho, a graça e a glória de Cristo. Abre os nossos olhos diante do texto inspirado. Abre os nossos olhos diante do texto suficiente do Senhor. Entra e penetra, por favor, Pai, pelo poder do Espírito Santo, nos lugares mais inóspitos do nosso coração, para que a gente compreenda quem é o Senhor, quem é Cristo, qual é o seu plano, qual é a sua vontade, para a gente poder sair daqui cheios do teu conhecimento, mas de relacionamento contigo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa semana foi a volta às aulas, né? Essa semana foi a volta às aulas. Eu ia projetar aqui, mas prefiro não projetar, deixa eu só falar. Porque uma coisa me assustou. Quando a minha filha mais velha, a Elis, mandou o calendário de prova dela. Eu fiquei assustado. Fiquei assustado mesmo. A Elis está no 3º ano do ensino médio. E esse já é um ano que se diga que é o ano do Enem. E eu fiquei assustado quando eu olhei aquele calendário de prova. Porque quando eu olhei aquilo tudo, a aula começou segunda-feira. E eles já tiveram simulado ontem. Quando eu olhei isso, eu me perguntei, por que nossos filhos vão para a escola? Será que eles têm noção do que eles estão fazendo ali? Talvez você está na faculdade, talvez você está numa pós-graduação, ou no mestrado, ou no doutorado. Talvez seus filhos ou netos estejam na escola. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. O que eles estão fazendo ali? Por que a gente coloca crianças, e eu não estou dizendo que não temos que colocar, tá? Não é disso, eu estou fazendo uma análise. Porque a cabeça da gente é tão maluca e dialética, que daqui a pouco a pessoa sai daqui dizendo, o pastor falou que não é para mandar filho para a escola. Eu nunca falei isso, tá? Eu só estou te provocando uma reflexão. Uma reflexão. Por que esses meninos, por que a gente estuda? E aí quando você começa a pensar, as pessoas vão dizer para você assim, não, os teus filhos estão na escola porque eles precisam descobrir algumas informações, e nessas informações que eles vão descobrir, eles vão fazer uma prova, vão entrar numa universidade, quando eles entrarem na universidade, eles vão ter um trabalho, e quando eles tiverem um trabalho, eles vão conseguir ser alguém na vida e consumir, e, enfim, todas essas coisas. E vão trabalhar. Mas eu fiquei assustado, porque a idolatria saltou muito pesado nos meus olhos. Porque isso não é normal. Não é normal ter um simulado que dure um sábado todo por mês. Às vezes mais de um. Não é normal você ficar submetendo as pessoas a um nível de informação que elas nem têm apreensão e não conseguem apreender esse monte de coisa, esquece. E pressionarmos os meninos e falarmos para eles assim, esse é o ano da sua vida, com 16 anos, com 17 anos, com 18 anos, dizendo para os meninos assim, olha,
esse é o ano chave da sua vida. Quem com 18 anos de idade tem ano-chave de vida? Isso é uma mentira, idólatra. E mais uma vez, eu não estou dizendo que não tem, pelo contrário. Façam faculdade, estudem, vão para a escola, tá? O que eu estou dizendo é como a narrativa é idólatra. Porque ela começa a incutir desde cedo nos meninos o ídolo da produtividade. Então, você tem muita informação para produzir muito e ser testado, porque isso vai fazer com que você seja alguém na vida. Mas ninguém está preocupado se você teve algum problema, algum percalço, se está tudo bem em casa, se está tudo certo. Supere! A gente fica desde cedo colocando esse ídolo da produtividade nas crianças e enche elas de informação. E se você sacode a cabeça de um menino desse, cai uma equação de segundo grau. E se der um tranco nele, sai uma conjugação de verbo. O meu problema não é a Babilônia ser assim. O meu problema é a gente que é cristão achar que isso é normal. Esse é o problema. É a gente funcionar nesse ritmo. Por quê? Porque esse não é o ritmo do reino de Deus. Essa é a questão. O que eu estou chamando vocês para conversar nessa série são milagres de Jesus, porque os milagres de Jesus não são simplesmente para que ele quebre a ordem natural. Como nós conversamos semana passada, Jesus está acalmando uma tempestade. Hoje, Jesus está curando um leproso. Os milagres de Jesus existem para marcar uma época, para marcar a transição desta criação. Preste atenção nisso. Quando você estiver com a sua Bíblia na mão, lendo-a, você não vê milagres no Antigo Testamento, a não ser com Elias e Eliseu. Não há isso no Antigo Testamento. Do mesmo jeito que você enxerga no livro de Atos alguns milagres, apesar do texto de Atos mostrar para você que a sombra de Pedro cura, e muitas pessoas foram curadas pelos apóstolos, ou Paulo na ressurreição de Eutico, quando ele cai da janela, o foco do Novo Testamento não são os milagres, ainda que eles sejam reais, inclusive hoje. Por isso oramos para que pessoas sejam curadas, para que o poder dele seja manifestado. Mas esse não era o sentido. A Bíblia está colocando a manifestação de milagres porque ela quer dizer uma coisa: o reino de Deus chegou. Você vê Jesus fazendo muitos milagres, porque o que ele quer e o que a Bíblia quer ensinar e o Espírito Santo queria ensinar para você, é que se Deus criou todas as coisas e a queda, o pecado, a entrada do mal no mundo, fez com que a criação fosse afetada, por isso o mundo não é o que ele deveria ser. Por isso que a gente vive com tragédias, catástrofes, problemas climáticos, problemas na terra, na criação. O pecado não é contra a minha alma, o pecado é contra a criação toda, é o cosmos inteiro. Foi tudo afetado. Então, quando Cristo traz o reino, ele está dizendo assim: eu vim reverter o efeito do pecado na criação. Então eu acalmo inclusive uma tempestade. E eu consigo inclusive multiplicar pães e peixes.
Porque a criação está na mão dele, o reino está chegando. Quando você olhar Jesus fazendo isso, o que o Espírito Santo queria fazer com a igreja era mostrar assim: olha, o reino de Deus, que a queda quis tirar, que Satanás quis tomar e os homens quiseram tomar, Deus está trazendo o seu reino de volta. E ele está mostrando que o poder é dele. Quando você olha milagres de Jesus, o que você está vendo são manifestações do reino de Deus aparecendo. Jesus está mostrando para nós, por exemplo, quando ele se encontra com o gadareno, ele está mostrando que aqueles que se rebelaram contra ele, Satanás e os demônios, tentando roubar o seu reino, ele está dizendo: eu tenho poder, inclusive sobre o reino espiritual. Olhar os milagres de Jesus é olhar o domínio de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre o reino espiritual. Por isso tem tanto milagre nos evangelhos, porque é a mensagem do reino que está chegando, e o rei tem poder sobre tudo, e o rei tem poder inclusive sobre os nossos corpos. Muitos de nós, e essa semana foi uma semana difícil, gente do céu, ai meu Deus, semana passada eu fui na academia, aí tem umas barras que a gente faz assim, né? Esse negócio não é de Deus não. Aí você agacha e sobe, as duas primeiras vão, filho do céu, depois da terceira, só 3 Pai Nosso para ajudar, né? Ô gente, eu fui lá embaixo, pau, e a lombar ficou. Na hora de subir, a lombar não subiu, ela deve estar lá na academia até hoje. Jesus Cristo, cuidem da lombar de vocês. Nu! E aí essa semana eu tive aula a semana toda, eu fui para o doutorado. Ô gente do céu, nossa, você está com a lombar doendo, e como é que você fica sentado? De 9 da manhã às 5 horas da tarde. Eu ficava assim na cadeira. Aí eu levantava, esticava para cá, esticava para lá. Estica, estica. E eu só pensava assim: Senhor, isso que eu estava doendo só a lombar, tá? Traz o novo céu e a nova terra logo. Senhor, transforma meu corpo logo. Gente, lidar com dor é muito ruim. Mas não é pouca dor não, assim. Sabe aquele negócio... Quem, às vezes, talvez, quem tem muitas dores, sabe aquele negócio que fica em você o tempo todo? Aí você mexe para um lado, trava, mexe para o outro, trava, mexe para cá, trava, mexe para trás, trava. Aí você fala, Jesus. Aí mexe a perna, trava. Aí, com toda certeza, eu estou pregando para pessoas que têm problemas na área de saúde, seja com dores, seja com qualquer outra coisa. Os milagres vieram mostrar para nós que toda dor é por enquanto. Todos os nossos problemas de saúde são por enquanto. Alguns, pela graça de Deus, são resolvidos com a medicina, porque Deus nos deu capacidade. Mas outros, meus irmãos, e é isso que o reino de Deus significa, por causa do poder da ressurreição de Jesus, vão ser resolvidos de maneira eterna, quando o rei se manifestar. Quando o rei se manifestar, e é isso que esse texto está querendo mostrar para nós. Quando o rei se manifestar pela última vez, eu não vou ter mais asma. Não vou precisar mais usar bombinha de manhã e de noite. Ninguém mais vai ter problema com diabetes. Vocês não vão mais usar Monjaro. Não vai precisar. Está tudo certo. Porque o reino vai se manifestar de maneira final, visível, única, gloriosa e poderosa, o Berkoff vai ensinar para nós. Mas aqui, você sabe assim, eu estava ontem à noite conversando, acho que com a Kátia, e alguém me deu ontem à noite um arroz para comer. Você está chegando em casa meio-dia, sabe aquele cheiro de alho queimado? Não é queimado, é alho frito. Alho frito. Eu não entendo nada de cozinha. Não tem um cheiro de alho frito? Cheiro de alho frito tem cheiro de casa, não tem?
Porque parece que já vai alguém jogar um feijão ali. Vocês estão com fome, hein? É gostoso, não é? Calma, eu vou terminar cedo hoje. Eu nem entrei no texto ainda. Alho, não, mas é bom demais, gente. Alho frito. Aí quando ele começa a fritar, você joga aquele arroz. Aí vem aquele gostinho de alho. Tem cheiro de casa de mãe. Não tem? Cheiro de casa de vó. Cheiro de domingo. Ou cheiro de almoço no meio de semana, quando a gente passa em casa correndo. Aí vem aquele cheirinho, vem aquele feijão gostoso. Quando alguém passa aquele bife gostoso, cheiro de alho. Sabe aquele cheiro? Não dá uma água na boca? Não dá? Você olha assim, dá uma água na boca. Parece que vem o gosto daquele feijão, quando aquele alho vem assim, você... Isso é o Novo Testamento e os milagres. Dá para cheirar a comida e ela vem na boca. Mas o bom mesmo é quando a gente sentar na mesa para comer. Jesus aqui está mostrando assim, ó o alho queimado, ó o alho frito. Olha o alho frito. Eu estou começando a fazer a refeição. O reino está chegando. Vocês já podem sentir o cheiro dele. Mas esperem, porque eu vou voltar. E eu vou trazer o reino de uma vez por todas. E quando eu trouxer o reino de uma vez por todas, vocês não vão só sentir o cheirinho e imaginar como é a comida. Aí vocês vão sentar e vocês vão comer de verdade. Isso é milagre no Novo Testamento. Por isso que às vezes ele deixa a gente viver isso agora. Porque aqui tem testemunho, eu sou pastor de vocês há mais de uma década. Eu sei de gente aqui que a gente já orou e foi curada. Ih, já expulsei um tanto de demônio na vida. Uns demônios chatos. Mas por quê? Porque de vez em quando ele deixa a gente provar um pouquinho do reino. Porque a gente prova um pouquinho. Que é para a gente não esquecer. Para a gente sentir aquele cheirinho do reino. Mas vai chegar um dia. E é isso que ele quer da gente. Quando ele deixou esse texto, ele quer isso aí da gente. Que você, sinta o cheiro do reino. Porque ele está olhando para mim e para você e dizendo assim, tá vendo isso aqui? Eu vou fazer no corpo de vocês quando eu voltar. Gente, isso aqui é bom demais, cara. O evangelho é bonito demais. Ninguém tem isso. Ideologia nenhuma tem isso. Filosofia nenhuma. Metanarrativa nenhuma tem isso. Cosmovisão nenhuma tem isso. Só o reino te garante isso. Só Cristo. E hoje o texto bíblico, ele trata... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando alguém perguntar para você de milagre, tá mais fácil agora? Você não vai ficar mais com medo quando alguém cético chegar para você e falar meio assim... Manda seu Deus fazer milagre. Você fala, o maior milagre dele sou eu. Se você quiser, vem e vê. Meu Deus não é um mago. Meu Deus transforma todas as coisas. Vem e vê você mesmo. Porque com o meu Senhor a gente prova. Não fica mais com medo. Alguns céticos falam isso com a gente. Mas se ele fez milagre, manda ele fazer agora. Tá bom. E outros céticos ainda falam bem assim, não sei por que vocês defendem esse Deus de vocês. Esse homem que foi curado, ele ficou doente depois de novo e morreu. Então de nada adiantou o milagre. Então tá bom. Então a próxima infecção que você tiver também, você não toma antibiótico não, porque você vai ter outra. Então para de tomar. Para quê? A próxima febre que você tiver, você também não toma remédio não. Por quê? Porque você vai ter outra. Então me conta outra, porque com essa aí você não me pega não, bonitinho. Parem de ter medo. Não tenham medo da Bíblia e nem da fé de vocês. A fé que Deus deixou para a gente é a única que consegue explicar e dar conta da existência como ela é. A vida é muito dura, gente. A vida é muito pesada. Nós temos problemas reais nos nossos corpos, com os nossos relacionamentos, no dia a dia. Só a mensagem poderosa do reino de Deus pode dar esperança para o coração da gente.
É isso que essa série, o que estava no meu coração, é isso. Mostrar o reino se manifestando. E quais são as implicações para mim e para vocês, que vivemos no reino. Por isso, nós estamos diante desse texto, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, ainda na década de 50 do primeiro século. Os apóstolos começam a morrer, e os apóstolos eram a testemunha daquilo que havia sido feito. Percebam isso, a fé cristã não é a fé dos dogmas, ainda que os dogmas sejam importantes e tenham o seu lugar. A fé cristã não é a fé das grandes ideias, ainda que as grandes ideias tenham o seu lugar. A fé cristã não é aquela em que nós ganhamos debates por causa dos nossos argumentos. A fé cristã, ainda que a gente precise entender alguma coisa, porque somos perguntados da razão da nossa fé em todo o tempo. Mas a fé cristã nada mais é, meus irmãos, do que um testemunho. O que os apóstolos viram, eles contaram. O que aconteceu com eles, eles contaram. Porque vocês e eu também não vimos Jesus Cristo. Nós não vimos o Senhor. O que nós temos é um testemunho de quem viu. E o Espírito testemunhou no nosso coração aquilo que eles viram. E você um dia, pelo poder do Espírito, disse, é verdade. Porque Deus te converteu, porque Ele te deu uma nova natureza. E os evangelhos nos são dados para serem relatos da fé dos apóstolos. Eles são relatos do testemunho apostólico. Por isso Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz que ninguém pode colocar um novo fundamento, porque o fundamento é Cristo e quem constrói em cima foram os apóstolos, porque eles foram os enviados para isso. O Evangelho de Marcos é o primeiro a ser registrado. Por quê? Porque os apóstolos começam a morrer. E como é que a gente vai saber quem é o Senhor? Então eles deixam documentos para a gente entender quem são eles. Marcos é aquele mesmo que teve um problema com Paulo, e Barnabé fica com ele, e ele vai andar debaixo da autoridade de Pedro, e no final do ministério, Paulo vai falar, traga-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Quando você ler o livro de Atos, esse é o Marcos que está aqui. Quando você lê as cartas do Paulo, e ele falar de João Marcos, é esse Marcos que está aqui. Ele está escrevendo para os cristãos dentro do Império Romano. E qual é a tônica do Evangelho de Marcos? Você vai observar que até o capítulo 9, ele vai trabalhar Jesus como sendo rei. Os primeiros 9 capítulos de Marcos, Jesus só fala do reino. Por isso, o Evangelho de Marcos trata tanto milagre e fala tanto do reino. Porque o Evangelho de Marcos está conversando com a cultura romana da época. Porque para os romanos, o Filho de Deus era o imperador. Para os romanos, o Evangelho e a boa notícia era que o exército romano conquistava tudo em volta deles. E pela força, eles eram quem eram e eram protegidos. Marcos diz, o rei não é o imperador. O rei não é o culto pagão. O rei é Cristo. Por isso, do capítulo 10 até o 16, Marcos vai dizer que Cristo vai para a cruz. O Evangelho de Marcos é o Evangelho, como diria o Tim Keller, da cruz do rei. Porque até o capítulo 9 é sobre o rei. E até o capítulo 16, do 10 em diante, é o Evangelho da cruz. Daquele que se entrega. É o rei que não vence o reino por uma batalha, mas a batalha dele é na cruz. Isso faz toda a diferença, porque o texto que vocês leram comigo trabalha um leproso. E talvez para vocês isso seja comum, mas não é. Primeiro, vocês se lembram quando João Batista mandou perguntar para Jesus,
se era ele mesmo ou se deveria vir outro. Vocês se lembram disso? Lembram? Tá. O que Jesus falou? Vai dizer para João que os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos enxergam, aqui vem a chave. O que é o resto? E a todos, até para os pobres, o reino de Deus é anunciado. Espera aí. Isso, para o primeiro século, é um escândalo. Como assim, Rômulo? Pessoal, ninguém queria saber de quem estava na periferia. E aqui eu não estou falando de política nem luta de classe, tá? Ninguém queria saber do pobre. Ninguém queria saber do necessitado. Isso não existe. Ser abençoado no primeiro século é só no primeiro século, aqui não. Ser abençoado no primeiro século é ser rico. Ser abençoado no primeiro século é ser próspero. Ser abençoado no primeiro século é pertencer a alguma casta especial. Ser abençoado, tanto para judeus quanto para os romanos, é ter uma condição boa. Por quê? Porque uma mulher que não tem filhos, por exemplo, ela era vista como amaldiçoada de Deus. Então essa pessoa, a gente não pode chegar perto dela. Afinal de contas, vai que pega. Alguém no primeiro século que está doente, a gente não pode chegar perto dessa pessoa. Porque se a gente chega perto dela, ela é uma amaldiçoada pelos deuses. E na cultura dos judeus, ela é uma amaldiçoada por Deus. A gente não pode chegar perto dessa pessoa doente. Porque, olha o que eles pensavam lá atrás. Hoje não, só lá. Essas pessoas provavelmente fizeram alguma coisa com Deus e por isso elas estão pagando pelo que elas estão vivendo. Vocês já viram isso em algum lugar? Não tem nada de novo debaixo do sol. O mundo sempre foi assim. Aí vem Jesus. Ele diz, para essa gente que ninguém olha, é que eu vim. Eu vim para gente que ninguém se importa. O reino de Deus é para todo mundo. É isso. Só que aqui, você tem que ter a seguinte visão. Olha o verso 40, como ele é bonito. E ele monta uma cena para você, porque eu vou começar a aplicar. O leproso aproximou-se dele, não é? Ok? Mas o que é importante é você olhar o verso 39. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Está vendo isso? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. O bonito é a narrativa de Mateus capítulo 8. Vai comigo lá rapidinho, só para você montar essa cena na sua cabeça. Eu vou... Mateus capítulo 8 nos ajuda a montar esse texto. Olha o verso 1. Quando ele desceu da onde? Do monte. Grandes multidões. Então, peraí. Monta essa cena na sua cabeça. Volta para Marcos. Está vindo Jesus e atrás de Jesus tem quem? Uma multidão. E o que o texto bíblico está dizendo para a gente? Que o leproso se aproxima dele. Nós temos um problema aqui. Que problema, Rômulo? Vamos lá. O que é que a lei judaica dizia? Primeiro, se você tem lepra, e lepra aqui é algum tipo de doença de pele que é contagiosa. Tá? Por lepra no mundo bíblico. Se você é essa pessoa no mundo bíblico, o que é que tinha e o que que acontecia com você? Número 1, você era expulso da cidade. Você não podia ficar com as pessoas, porque se você ficasse perto das pessoas, aquilo era contagioso.
Então nós estamos falando de alguém que perdeu, por causa da doença, o seu contato com família, perdeu seu contato com trabalho, perdeu seu contato com vizinhos, perdeu seu contato com todo mundo que está à sua volta, não tem mais história da sua vida. Por quê? Porque a doença fez com que ele fosse colocado para fora da cidade. Um leproso não tem vida social nesse mundo. Ele não tem interação com ninguém. Esse cara não tem trabalho, família, pessoas em volta. Ele não tem mais nada. Acabou. A vida dele agora é condicionada por sua doença. Lá vai fulano, o leproso. Imagina chegar na casa desse cara e falar assim: cadê fulano? Tem lepra. E o que aconteceu com ele? Vixe, já tem anos que ele precisa viver fora nos desertos. Só que a dignidade foi embora. Ele não pode trabalhar. Vai ter que viver de doação. Por isso o dízimo era trazido para os levitas. E uma das coisas que era feita era repartir e ajudar essas pessoas necessitadas. Mas na maioria dos casos, eles ficavam sozinhos. Nós estamos falando de alguém que a doença tirou família, trabalho, história e dignidade. Só que não é só isso. A lei de Judá, a lei de Moisés dizia que em Judá, se um leproso viesse e ele encontrasse alguém lá longe, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que gritar. E sabe o que ele tinha que gritar? Imundo! Imundo! Porque aquele que vinha não passava perto dele. Você já imaginou a situação desse cara? Já imaginou a degradação da vida desse cara? Ele tem que gritar: eu sou um imundo. Não cheguem perto de mim. Se vocês chegarem perto de mim, eu vou contaminar vocês. É isso que esse texto está mostrando. Ele tem que gritar que ele é imundo. Ele tem que gritar que ele é vítima de uma doença que ele não quis pegar. Porque ninguém ia querer ficar leproso. Mas agora, ele tem que anunciar para todo mundo a desgraça dele. E agora ninguém vai chegar perto desse cara. Porque se ele chegasse perto de alguém, ele tinha que ser assassinado. Porque ele estaria colocando alguém em perigo. Ele é um risco para a sociedade. Já se colocou numa situação dessa? Sem família, sem trabalho, sem dignidade. E todo mundo olhar para você e para mim, e a gente ser alvo da chocarrice dos outros, a gente ser alvo de todo mundo olhando para a gente, e todo mundo que olha para a gente vê a nossa falência. Não é um homem, é um cadáver anunciado. Porque para as pessoas, lá vai fulano leproso. Ele deve ter feito alguma coisa para Deus. Ele deve ter feito alguma coisa. E Deus amaldiçoou ele, é por isso que ele está assim. Não é só um versículo. Percebem como a escritura é bonita? Mas agora a gente começa a ver o reino. Agora é diferente. Agora é diferente em primeiro lugar porque esse cara chega perto de Jesus. Vocês não estão olhando Jesus dizendo imundo. Não. Agora é diferente. Agora é diferente. Vocês não estão olhando Marcos, Mateus ou Lucas dizendo que Jesus está desesperado falando: imundo, sai de perto de mim, eu não quero saber de você, desaparece, afinal de contas eu posso ficar leproso também. Tinha alguma coisa no Galileu que fazia com que as pessoas, por pior que fossem,
por mais desgraçadas que estivessem, tinha alguma coisa nele que fazia com que as pessoas pudessem chegar perto dele. Tinha algum quê de confiança em Jesus. Tinha algum quê de confiança em Jesus que fazia com que a pessoa que chegasse perto dele não precisasse anunciar a desgraça dela. Porque Jesus é tão digno da nossa confiança, que até hoje, Ele deixa qualquer um chegar perto dele do jeito que está. Por favor, olha para mim. Talvez você não é crente e está aqui hoje. Ou talvez você está afastado de Jesus por alguma razão. Talvez você é até crente, mas tem cometido alguns momentos de falha. Alguns momentos em que você está afastado de Jesus. Talvez você tenha olhado para você e o reflexo que você consegue olhar é: eu falhei, eu errei, eu não sou digno, eu não sou suficiente. Alguns de vocês sempre olham e dizem assim: eu não consigo acertar a minha vida. Deixa eu dizer para vocês isso. Quando os céus tocam a terra, a gente começa a descobrir que Jesus é digno de confiança. E você pode chegar perto dele do jeito que você está. Isso aqui é muito bonito, gente. A gente pode chegar perto do nosso Salvador. Vocês não são perfeitos. Talvez a nossa lepra não é física no corpo. Mas talvez é um coração incrédulo, descrente, endurecido. Talvez é o pecado que insiste. Alguns de vocês já entregaram os corpos de vocês ao pecado há muito tempo. Entregaram a consciência. Não conseguem sair daí. Jesus Cristo veio dizer para vocês que Ele é digno da confiança de vocês. Jesus, e eu queria que você ouvisse a voz dele, por favor. E não é retórica. Não é retórica. João Calvino dizia que quando a igreja está reunida, a presença do Espírito Santo é real. Ela se materializa pela palavra no nosso coração. Eu queria que você ouvisse a voz de Jesus dizendo para você que não interessa nada. Ele é real. E você pode chegar perto dele independente da sua situação. Você pode olhar e dizer que não tem mais jeito para gente como você. Para casa como a sua. Jesus não vai olhar para você e gritar: imundo! Não. Jesus não vai fazer isso não. Quando os céus tocam a terra, Ele veio curar a gente. Para isso você pode chegar perto dele. Esse homem está afastado. Mas através da confiança, ele chega perto de Jesus. Mas vocês viram o diálogo dele com Cristo no verso 41? Ele olhou para Jesus e disse: você pode me curar. Sabe por quê? Quando os céus tocam a terra, a gente pode reconhecer que Jesus Cristo é todo-poderoso. Jesus Cristo é todo-poderoso. O leproso aproximou-se dele e suplicou-se de joelhos: se você quiser, você pode me curar. Quando é que a gente perdeu a fé no Filho de Deus? Quando a gente perdeu a fé em Jesus? Quando é que a gente deixou o ceticismo tomar conta do nosso coração e a gente parou de confiar no poder de Cristo? Quando é que a dúvida tomou conta da gente a tal ponto que a gente olhou e falou assim: não tem mais jeito? Quando? Quando é que a gente olhou para a vida da gente, para a família da gente, para o casamento da gente, para os nossos filhos, para o trabalho, para a situação em volta? Quando é que a gente falou assim: não, isso aí não tem mais jeito? Eu te digo, em muitas ocasiões, o sofrimento e a dor são tão grandes que a gente realmente desiste, como eu conversei com vocês semana passada. Às vezes a pressão é tão grande que a nossa cabeça não dá conta. E eu te entendo.
Mas o Espírito Santo veio hoje dizer para você assim: renova sua esperança. Renova sua fé no poder de Jesus Cristo. O que esse homem entendeu é que Jesus Cristo tem todo poder. Sabe o que eu aprendi com Tim Keller um tempo atrás, lendo uma das obras dele? Meus irmãos, Jesus Cristo está vivo. Tudo é possível. Porque o reino de Deus chegou. Não deixem o ceticismo tomar conta do coração de vocês. Não parem de crer no poder de Jesus. Nós estamos vendo alguém que está condenado à solidão, à morte, a não ter mais vida com as pessoas. Mas ele foi na fonte de todo o poder. Quem disse isso, Rômulo? O próprio Cristo. Todo poder me foi dado no céu. Fala isso para o seu coração hoje. Terceira coisa que esse texto me ensina e que eu acho lindo. Olha o verso 41 de novo. Olha como é bonito isso. Como é que esse leproso chegou... Como esse leproso chegou no verso 40? A expressão aqui, de joelhos, significa que ele chegou adorando Jesus. Ele chegou decretando? Ele chegou profetizando? Ele chegou dizendo, eu declaro que isso vai acontecer? Não. Uma atitude de humildade e uma atitude de adoração. Essa expressão de joelhos não é só como como se ele tivesse feito isso. A expressão grega aqui é que ele chega assim, ó. Ele não olha para Jesus. Ele coloca o rosto dele na terra, porque ele está constrangido de falar com Jesus. No Antigo Testamento, isso é um sinal de adoração. Ele reconheceu quem está diante dele. Ele sabe que ele não está diante de qualquer um. Ele está diante daquele que é o rei. Ele está diante do Senhor dos senhores. Quando os céus tocam a terra, a gente começa a reconhecer quem é o Todo-Poderoso digno da nossa adoração. Nós estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos senhores. E o nosso coração se prostra a Ele. João Calvino tinha uma frase bonita. Mão com o coração. E ele dizia, o meu coração eu entrego ao Senhor prontamente e totalmente. Porque a nossa vida é dele. Jesus é digno da nossa adoração. Quando é que a gente deixou de gravitacionar a nossa vida em volta de Jesus, irmãos? Quando a gente deixou de pensar em Jesus, de sonhar com o reino, de sonhar com a manifestação de Jesus, de agradecer por todas as bênçãos que temos em Jesus, para ficar preocupado só com trabalho, dinheiro, comprar, vender, lazer, euforia, entretenimento. Quando os céus tocam a terra, nosso coração obedece o Rei. Nosso coração adora o Rei. Porque a gente entendeu que o reino chegou. Agora vocês olharam, não tem como. Como que você não vai contar para ninguém? 41 e 42. Ó, cheio de compaixão, o que Jesus fez? Só que encostar nesse cara tem um problema. Se você encosta nesse cara, você está impuro por 7 dias. Você não pode chegar no templo. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando que não é o que vem dele que contamina Cristo, mas é Cristo que livra ele da contaminação.
maior do que até a religião, até os costumes. Ele é maior do que isso. Porque você imagina, esse cara apareceu sem abrir a boca, ele voltou para casa dele, a família dele falou: o que aconteceu? Como ele vai ficar quieto? Não dá. O pessoal da vizinhança começou a falar bem assim: uai, mas você estava fora, o que aconteceu? Não tem como. Não tem como. Porque às vezes a gente olha o texto e a gente fala: nossa, ele foi tomado de alegria e começou a anunciar. Tudo bem, você quer interpretar assim. Mas não é disso que se trata. Ele voltou para a cidade. Quando ele voltou para a cidade, todo mundo vai falar assim: peraí, o que aconteceu com você? Ele falou: rapaz, eu estava lá na rua e um tal de Jesus me salvou. Jesus não consegue mais entrar nas cidades. Eu acho isso incrível. Aqui que eu vou terminar agora. Vocês percebem que quando o reino chega, a transformação acontece e o testemunho é imediato? Ele não precisava nem abrir a boca, porque o corpo dele já mostrava que já tinha acontecido uma mudança. Você olhava para esse cara, você via que já mudou. Só que é claro, porque as narrativas de Mateus e Lucas vão dizer que ele começou a falar mesmo, ele não conseguia. É normal. Aí aqui que eu acho que é a parte mais bonita. Meus irmãos, nós somos convidados a ser uma comunidade de testemunho. O mundo olha para a gente, a Babilônia olha para a gente, e o que ela precisa ver é o nosso testemunho. Não é do crentolês, mas o que Deus fez na vida da gente através de Jesus e o poder do Espírito é um testemunho. Os nossos irmãos da igreja de Atos, que tinham tantos defeitos e problemas, uma coisa eles tinham forte: testemunho. A ponto de que o livro de Atos, Lucas, diz que eles viviam bem e eles eram bem vistos entre as pessoas que estavam em volta. Vocês viram quando Odaí veio e Cicilinha veio atrás dele e as outras crianças também vieram? Vocês viram essa coisa de que eu brinquei? Porque eu ia chegar nesse ponto de que o exemplo arrasta. Veio uma, e quando uma vem pelo exemplo, vem as outras. Crente não é chamado para ficar enchendo a paciência dos outros o tempo todo, querendo dar lição de moral para a vida de todo mundo. Isso é você ser incômodo. Isso é você querer controlar a vida das pessoas. Ninguém nos chamou para ficar dando opinião sobre a vida de ninguém. Nos chamaram para ser um testemunho vivo da verdade de Deus. Nós amamos porque fomos amados. Então não interessa. Eu amo, sirvo, me entrego porque fui amado. E quando o mundo olha para mim, eles veem meu Senhor. E eu sou uma testemunha viva do amor dele. É só olhar para mim. Vocês se lembram de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, nosso irmão Paulo falando: sede meus imitadores como? O mundo tem que olhar para a gente e dizer: lá vai Iranete, uma imitadora de Cristo. Quero imitá-la. Olha, lá vai a Jaline, uma imitadora de Cristo. Quero imitá-la. Então, sem peso, irmãos, olhe para a sua vida e diga: Senhor, eu tenho... Cadê os meninos para virem tocar, porque a gente vai terminar? Senhor, eu tenho sido uma testemunha do seu reino. Eu encarnei a missão de Jesus.
aquilo que foi feito em mim é tão profundo, mas tão profundo. A mudança que foi feita na minha vida é tão profunda, mas tão profunda, que todo mundo vê. Todo mundo vê. Em muitas ocasiões, nós que somos cristãos, irmãos, somos tão ímpios, impiedosos. Parece que nenhuma transformação aconteceu com a gente. E aí quando eu falo isso, alguns de nós falam meio assim, não, mas é muito difícil viver nesse mundo. Eu sei, irmãos, mas é o único mundo que tem. E nós precisamos tentar ser fiel em todo o tempo. E não é ser legalista. O legalista nada mais faz do que tentar se auto-justificar pelo cumprimento de regra. E ele peca 2 vezes. Porque ele, além de julgar os outros, ainda rasga a cruz de Cristo. Nós não somos desse. Nós somos daqueles que foram amados. E por isso amam o mundo inteiro. E somos uma testemunha do reino. Nós, nossas casas, nossos trabalhos. Porque quando os céus tocaram a terra e o reino chegou no nosso coração, o mundo vê o rei nas nossas vidas.